Olá, amigo, olá, amiga. Prazer retornarmos ao programa Visão em Ação, recebendo hoje o analista político Leonardo Sérvio, para fazer uma reflexão geral sobre esse tempo tão complexo que nós temos vivido. Conheço o Léo há mais de 20 anos, um dos grandes quadros analíticos daqui da nossa cidade, da nossa região, realizou trabalhos importantes, tanto junto ao Legislativo quanto junto ao Executivo Municipal, enfim, uma pessoa que tem muito a contribuir e, por conta disso, a gente, mais uma vez, recebe a participação, a presença do Léo aqui conosco. Léo, seja muito bem-vindo ao Visão em Ação e nós somos de uma época, embora ainda relativamente jovens, que a comunicação política se dava em outras bases, né? Então eu queria começar já colocando essa questão para você. Como é que você avalia essas mudanças que têm ocorrido aí nas últimas 2 décadas, com um aprofundamento maior das mudanças na última década em relação à comunicação política? Seja, mais uma vez, bem-vindo ao Visão em Ação. Sempre um prazer estar aqui, né? Uma satisfação estar falando com vocês e com os telespectadores aqui do programa. Marcelo, hoje a comunicação tem uma dinâmica muito grande, né? E uma diferença. A gente sempre pontua algumas situações, dependendo do público, muda-se completamente hoje a comunicação, e na política, né, como outros segmentos, não é diferente. Você tem, por exemplo, diferenças hoje. Quando você trata, às vezes, do mesmo tema político, por exemplo, numa mídia tradicional, que você ali estabelece critérios de poder, de autoridade, por exemplo, né, quando você vai num grande programa de televisão, de rádio, você tem que comunicar, você tem que tratar de uma forma. E muitas das vezes, né, que são os grandes fenômenos virais que falam hoje, né, dentro das redes sociais, quando você trabalha nas próprias redes, né, quando os políticos trabalham nas suas próprias redes, você trabalha um tipo de presença, voz e pertencimento, né, o que a gente observa isso nos políticos que têm bastante êxito nas redes sociais. Nós temos aqui localmente até o exemplo do prefeito reeleito Johnny Michael, né, que nesse âmbito ele é realmente sensacional. Você tem esses aspectos hoje de relevância dentro dessa parte de comunicação específica. Como hoje nós temos excesso de fontes e a gente vivencia a era da informação, tudo isso tem que ser trabalhado aí falando por parte, né, do segmento político hoje, com muita estratégia, com muito método. Agora a gente está entrando essa pegada das IAs, né, que realmente eles potencializam muito a questão de todos desses recursos, né, e também das potencialidades que existem dentro de um grupo operacional político, por exemplo, dentro da persona do próprio agente político. E é isso, realmente de 10 anos para cá é muito diferente o nível de você tratar comunicação e inclusive políticas públicas, né? Eu acho até que houve um retrocesso nessa situação propriamente dita, né, da realidade das políticas públicas. Nós, né, tivemos avanço, lógico que não foi um estacionamento total, mas os entraves hoje são enormes. Mas nessa parte de comunicação, inclusive por conta de tudo que aconteceu no Brasil, né, principalmente depois do período pós-Lava Jato, que foi praticamente ali quando as redes sociais se estabeleceram mesmo, né, falando até globalmente, né, já existia, mas de uma forma mais acentuada. Isso é bem flagrante. E você também considera que a sociedade brasileira como um todo tenha mudado muito nesses últimos 10 anos e, por conta disso, o modelo de comunicação precisou também mudar? No sentido, né, que a gente até usa o termo bastante batido de polarização entre visões e percepções de grupos diferentes, com certeza fez mudar não só essa dinâmica no dia a dia, né, isso com as nossas próprias redes sociais e com as escolhas dos nossos agentes políticos eleitos, bem como também a mídia tradicional foi bastante afetada nesse sentido também. Se a gente
parar para analisar, houve mudanças, porque as mudanças elas não acontecem em 10, 15 anos de uma hora para outra. Hoje a gente está vivendo os reflexos de transformações de 10, 12, 15 anos atrás. Só que no dia a dia a gente não percebe. Ainda mais hoje, quando antigamente a gente não tinha acesso a todas essas facilitações, tecnologias, a gente viu uma foto comparando da mesma pessoa no dia atual até 5 anos atrás, você sentia diferença muito grande. Hoje em dia você não percebe tanto isso, a não ser que você comece a fazer esses comparativos mais longos. Então, as mudanças são enormes, né? Às vezes, de um ano para outro, já muda-se muito. E a sociedade brasileira, nessa forma de entender a percepção de sociedade e também de dialogar e comunicar, como a gente está colocando, mudou muito. E, consequentemente, os critérios de escolha da população em relação aos políticos também mudaram? Mudou. Muito essa questão muito de voz e pertencimento. Muitas vezes, até mais com relação à autoridade e o poder de fato. Muitas das vezes a gente vê as escolhas dentro de uma thread, de um prefeito que viralizou, e depois vai ser um recordista de votos, como também um vídeo reels, e tratando de temas até muito cotidianos, temas muito basilares, mas que está presente ali no dia a dia da população. Muitas das vezes ela quer ver o político mostrando aquele buraco que está ali na rua e sentindo também todas as dificuldades dentro do hospital, ou dentro de um problema cotidiano ali de fato, do que muitas vezes, que deveria ser a primeira lógica dessas escolhas, nessa percepção, nessa valorização que o eleitor hoje faz sobre a sua escolha política, de grandes temas socioeconômicos, temas infraestruturais, que, na verdade, o que condiciona todos esses problemas mínimos, vamos dizer, entre aspas, que não são mínimos, menores, acontecer durante o cotidiano. Então, realmente, essa questão da percepção modificou muito. E a gente vê isso de uma forma materializada na própria escolha dos nossos deputados federais. O Congresso é o exemplo disso, dos nossos próprios senadores, os últimos governadores eleitos. E a gente tem essa polarização entre essas duas... Lulistas e bolsonaristas. Bolsonaristas, hoje se entende a família Bolsonaro, que é uma coisa interessante. Se a gente parar para pensar, dentro do lulismo, nós não temos, depois que o Lula, que ele não vai durar para sempre, se aposentar do seu trajeto político, eu não sei, a gente tem um Boulos em São Paulo, tem uma outra uma referência de esquerda, mas você não vê, por exemplo, na própria família Bolsonaro, ele praticamente conseguiu eleger todos os filhos. E dentro desse segmento, um monte de outras lideranças. Fora a mulher dele, né? Fora a mulher dele, que é uma questão até importante, porque a maioria do eleitorado brasileiro são de mulheres. E ela seria um perfil mais conservador. Candidata forte. Então, nesse âmbito, eu acho que hoje, se a gente pegar e fazer uma análise muito genérica entre esses dois grupos, o grupo bolsonarista leva sua vantagem muito grande nessa questão do diálogo, do dia a dia, mais do que a esquerda tradicional, que ainda conserva muito essa forma de comunicar, vamos dizer, do setor de classes, um setor mais, assim, até formal na questão do poder, na representação dentro da política, do que esse setor mais de direita, entre aspas, bolsonarismo ou da direita geral,
que trabalha mais temas cotidianos, de mais voz e mais pertencimento entre a população. Muito também por conta também da direita ter capitalizado essa questão religiosa também. Que acaba sendo um elemento central de pertencimento. Isso. Ainda que muitas vezes não represente a essência da realidade do comportamento. Mas claro, a tentativa de divulgar, de dar visibilidade a uma posição religiosa que muitas vezes não coincide com a prática, né? Mas na maioria das vezes. Né? Estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Cidade o analista político Leonardo Sérvio para uma análise, uma reflexão sobre sociedade brasileira, sociedade fluminense, sociedade friburguense e os reflexos no cotidiano político. Até porque 2026 é um ano importante, um ano em que nós teremos eleições. Já retornamos com o segundo bloco do programa Visão em Ação. Você sabia que na Andaimes Imperial faz locação de ferramentas para construção civil? Aqui trabalhamos com aluguel de betoneira, martelete, gerador de energia, compactador de solo, placa vibratória, misturador elétrico, furadeira, serra mármore e muito mais. Envie uma mensagem agora no nosso WhatsApp 22 99707 3955. Agora em 2 endereços, Rua Dom Pedro II, número 145, Parque Imperial, e Avenida Governador Roberto Silveira, 1400, Jardim Ouro Preto. No Posto Estrela, entre a Colorado Madeiras e aqui em Gelim. Chaveiro Sky, oferecendo o melhor serviço com o melhor atendimento e profissionais qualificados, especializado em chaves codificadas em carros nacionais e importados, além de chaves residenciais, fechaduras, cadeados e muito mais. Atendemos também a domicílio. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Chaveiro Sky, Praça Lafayette Bravo, número 9, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-2565, 99219-6630 ou 99219-6587. Capilar é uma clínica tricológica, especializada em saúde capilar. Ela é para você que sofre com queda de cabelo, calvície, psoríase e qualquer alteração de couro cabeludo e haste. Aqui você encontra equipamentos de ponta, os melhores produtos do mercado e uma equipe multidisciplinar. Carregamos uma visão biopsicossocial para promover a saúde dos cabelos, através da ciência tricológica, mas acima de tudo, a arte de lidar com o outro. Capilar é o lar para os seus cabelos. A NR1 mudou. Os riscos psicossociais agora fazem parte da segurança do trabalho. A saúde mental também é uma responsabilidade da empresa. E nós, da Demorais Consultoria, estamos prontos para te ajudar com a identificação, avaliação e plano de ação para esses riscos, garantindo total conformidade legal. Sua empresa está preparada para essas mudanças? Demorais Consultoria. Juntos, transformamos segurança em cultura. Estamos retornando com Visão em Ação, recebendo hoje o analista político Leonardo Sérvio, para uma análise, para uma reflexão sobre o cenário brasileiro, fluminense, friburguense e, em especial, com foco na questão política, até porque 2026 é um ano eleitoral. Teremos eleições para a Presidência da República, governos estaduais, Senado Federal, Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa. São 70 deputados estaduais no Rio de Janeiro. Elegeremos 46 deputados federais do Rio de Janeiro para a Câmara dos Deputados, que também teremos ainda a eleição para o Senado, que o Estado do Rio elegerá 2 senadores. Essa é uma eleição, nesse momento, de 2 senadores, daqui a 4 anos um senador e assim sucessivamente. Então, um cenário bastante propício para essa análise. Léo, eu quero trazer aqui uma reflexão. Você comentou a respeito do prefeito da cidade de Nova Friburgo, que ele utiliza com maestria os veículos, né, as mídias sociais, principalmente, né? E como você que acompanha um pouco essa trajetória, o que você acha que se tornou um diferencial? Porque quando o vereador de oposição, contundente, inclusive em relação ao prefeito anterior da cidade, ele tinha lá uma determinada projeção e isso escalou de uma forma muito significativa. Tanto que há anúncios que ele faz que posteriormente não se concretizam em ações concretas, mas as pessoas acham que aquilo já se efetivou. Vou dar um exemplo concreto, foi anunciado há uns 2 anos uma UPA em Olaria. Como as pessoas não circulam o tempo todo por todos os pontos da cidade e nem sempre em Olaria, talvez haja pessoas, e eu estou falando até porque pessoas comentaram comigo, acreditando que existe uma UPA em Olaria. O
que você faz desse mix aí, dessa mistura que eu te apresentei? Ele é muito bom nisso, né? Falando rapidamente de 2 cortes que ele posicionou nas redes sociais. Primeiro, ele verificando uma escola que parece que está recebendo melhorias, obras, infraestrutura, e ele fiscalizando a obra como ele não fosse o responsável da obra, entendeu? Porque ele deve fiscalizar, mas a entrega da obra é a responsabilidade da prefeitura. No caso, quem deveria estar fiscalizando para ver se realmente está tudo dentro dos padrões, são os vereadores. Agora, ele se coloca no papel de execução. É óbvio que dentro da equipe operacional dele, ele tem que fazer essas fiscalizações, mas isso é uma parte interna. Quando ele coloca isso para a população, e aí eu coloco também o sentido essa entrega, né, da parte da Praça Getúlio Vargas, que foi concretizada, essa primeira obra da praça, ele também se coloca cobrando a empresa que ele contratou. É óbvio que tudo isso é o papel do prefeito, mas ele se coloca no papel de cobrança e não de um órgão responsável de execução. Isso. Então, ele sabe realmente dialogar muito nesse sentido e, no meu entendimento... Você diria que ele é um as da comunicação? Sim. Eu até acho ele como comunicador nota 1000. Como político, eu tenho minhas restrições, né? E aí, falando dessa parte, por exemplo, nós tivemos 2 vereadores na gestão anterior bastante combativos, né, naquele momento, que foi até o vereador Michael Queiroz e a Priscila Pita, que não conseguiram ser reeleitos. Você veja como e o prefeito foi eleito mais do que triplicou a votação, né? Mesmo com diversos problemas, né, estruturais, de execução também direta, de um monte de situações que aconteceram nesse mandato, ele conseguiu essa votação histórica. Os 2 principais opositores na época na Casa Legislativa não conseguiram se reeleger. E isso eu percebo também hoje, porque ele fez parte, inclusive, talvez na história recente de Friburgo, o prefeito, da oposição mais forte, pelo menos dos últimos 20 anos, que era o grupo chamado G5. Chamado G5. Naquele momento... Eram ele, Johnny Michael, Zezinho do Caminhão, Professor Pierre, Marcinho do Floresta... E o Wellington Moreira. Eles conseguiram realmente, naquele momento, que já é uma comunicação totalmente diferente de hoje, né? O prefeito se tornou um político de grande liderança após a sua eleição na prefeitura, no meu entendimento. Só que... Isso é um dado interessante, porque muita gente, pós-eleição em 2020, mas quem é? Johnny As pessoas não sabiam, né? Aquela foi uma eleição sem representatividade, porque ele, inclusive, parece que teve 2.000 e poucos votos de diferença do segundo colocado. Que deu mais. Foram quase 5 mil votos. Quase 5 mil anos. 22 a 17, aproximadamente. Então, mas mesmo assim, uma eleição apertada. Apertada, né? 16 candidatos. 16 candidatos. Até acho, no meu entendimento, que se houvesse ali uma qualquer articulação... grupo que tivesse organizado... teria ganhado a eleição. Como ele conseguiu, principalmente nas últimas 3... último mês, vamos dizer assim, ter da eleição de 2020, né? Um crescimento acelerado, e o derretimento, que quem estava na frente brigando ali era o Luiz Fernando e o Anderson, por questões ali que eu acho que foram essenciais para a subida do prefeito Johnny e para a queda desses 2 candidatos. Ele conseguiu, com 16 candidatos, essa para mim foi o grande fator também de eleição. Mas essa situação do G5 mostrou uma força na Câmara de um prefeito que não trabalhou bem na comunicação, no meu entendimento, que foi o Renato Bravo. Dá para fazer um comparativo, embora a gente não possa considerar o Renato de esquerda, mas dá para fazer um comparativo com essa forma de comunicação hoje,
que o segmento mais à direita, vinculado a instituições religiosas, consegue fazer com mais assertividade, e os políticos mais tradicionais têm dificuldade? Você acha que esse fenômeno nacional ele se refletiu aqui no plano local? Se nós analisarmos bem, um grande partido que você já fez parte, o PSDB, que era considerado um partido de centro, o MDB e vários outros partidos que não se remodelaram como um centro-direita, perderam muito espaço. E o Renato, no meu entendimento, tem esse escopo de político tradicional. Embora na eleição dele em 2016, ele tenha sido visto como outsider. Que é outra coisa, né, esses fenômenos, né? Friburgo, tirando a última eleição, ele sempre escolheu candidatos não favoritos. O outsider... Começar primeiro a certeza da derrota, tirando a última eleição. Em 2016 foi eleito o próprio Renato. O favorito era o Glauber. O 2012, o favorito era Saudade e Jairo, e aí o Rogério por fora ganhou a eleição. E o próprio 2008, Johnny... o favorito era o Unei, ganhou o Heródoto. Ganhou o Heródoto. 2004, o favorito era a Renata Birrame, ganhou a Saudade. Aí reeleita... 2000, o favorito era a Renata Birrame, ganhou a Saudade. Só para dar essa... Esse fenômeno de Friburgo, isso até é o próprio Johnny Michael com 16 candidatos, né? Como você disse, mas uma grande gama mesmo. Não foi um grupo grande, mas uma grande parte, mais ainda, não conhecia o Johnny após ser eleito, e aquela foi a eleição atípica, com 16 candidatos e com pandemia. Isso. Então, tanto que isso foi uma refletiu. Eleição adiada por alguns meses, né? Perfeito. Muito bom, Léo. E temos aí mais 1 minuto e meio. Como essas transformações que estão acontecendo... Marcelo, antes de a gente entrar nesse tema, só então, um pontuamento. Vamos fechar esse bloco com a sua observação. Ótimo. Com relação a essa questão específica do G5. Aí eu citei a não eleição dos vereadores de oposição no mandato Maicon anterior. Queiroz e Priscila Pito. Eu acho que faltou justamente uma consistência, uma coalizão, como não existe hoje. Você tem ali, no máximo, um engajamento partidário hoje da Maiara Felício, que pode se entender como oposição, e do Cláudio Damião, mas o restante da oposição tem as suas linhas de trabalho, não é que estejam incorretas, estão corretas, mas não existe uma proposta, uma coalizão, uma proposta de cidade. Mesmo depois que se não vai fazer em termos de candidatura, plataformas partidárias em 2028, eu acho que esse é o ponto central que a oposição, apesar hoje do governo realmente ter aumentado muitas críticas em relação ao governo talvez municipal. seja o pior momento, né? Seja o pior momento. Depois do primeiro ano, sim, em 2021, que foi um ano muito ruim, a partir de 22 dá uma levantada, alcança um resultado muito expressivo, mas de 22 para cá podemos dizer que esse é o pior momento. Esse é o pior momento. E Friburgo tem uma característica também, que acho que são 2% no máximo de população que assiste a TV Câmara. Você hoje não tem acessibilidade à Câmara de Vereadores. E essa parte da comunicação, o prefeito realmente, porque a administração dele é ruim. Eu sempre achei muito ruim, né, pífia, desde os seus primeiros anos, até quando ele tinha uma legitimidade, uma aceitação grande. Mas a comunicação dele tende a ser melhor do que esses grupos opositores, justamente por uma falta de coalizão, de uma falta de prioridade dentro das críticas, né? Por exemplo, o que aconteceu com o Renato, que na época a saúde foi o ponto central do G5. Hoje, no meu entendimento... Está pior. Está pior, só que como foi uma coisa que não teve consistência dentro das políticas de oposição, mostrando dados, mostrando um grande escândalo, mostrando... Não é só ir lá e mostrar que o atendimento está ruim, que os funcionários trabalham de forma precária, não é isso, porque aí cai na mesmice, é saber comunicar. Hoje eu acho que o grande calcanhar de Aquiles dessa gestão passou a ser esse contrato com a EBMA. Que é só você sair aqui dos estúdios aqui da TV Cidade, e qualquer lugar da cidade é uma questão flagrante. Isso. Que visível. Incomoda muito hoje, traz transtornos à população, e mesmo assim, no primeiro ano, não foi discutido essa questão da renovação do contrato,
que na lei orgânica, inclusive, passou para 30 anos, era 25 anos, e o precedente de audiências públicas, né, plano de gestão de resíduos, existe toda esses pré-requisitos para o contrato ser aprovado, para ser uma discussão pública, para você melhorar a coisa. E o que me parece, né, assim, analisando um pouco de longe, é que a empresa não estava preparada tecnicamente para assumir esses serviços. Como a prefeitura também deixou por muito tempo, até para realizar a concessão, esses serviços a desejar, hoje fica muito difícil resolver. Concordo com a sua análise, Leonardo. Estamos recebendo aqui o analista político Leonardo Sérvio para uma reflexão sobre o cenário nacional, estadual. Vamos falar inclusive sobre o estadual. A gente já falou do nacional, já falou do local. Vamos trabalhar no terceiro e último bloco sobre o cenário do estado do Rio de Janeiro. A gente que tem até dificuldade de compreender, de saber exatamente quem é o governador nesse exato momento, por conta de todas essas confusões que têm ocorrido nos últimos meses aqui no Rio de Janeiro. Já retornamos com o terceiro e último bloco do programa Visão em Ação. Você sabia que na Andaimes Imperial faz locação de ferramentas para construção civil? Aqui trabalhamos com aluguel de betoneira, martelete, gerador de energia, compactador de solo, placa vibratória, misturador elétrico, furadeira, serra mármore e muito mais. Envie uma mensagem agora no nosso WhatsApp 22 99707 3955. Agora em 2 endereços, Rua Dom Pedro II, número 145, Parque Imperial, e Avenida Governador Roberto Silveira, 1400, Jardim Ouro Preto. No Posto Estrela, entre a Colorado Madeiras e aqui em Gelim. Chaveiro Sky, oferecendo o melhor serviço com o melhor atendimento e profissionais qualificados, especializado em chaves codificadas em carros nacionais e importados, além de chaves residenciais, fechaduras, cadeados e muito mais. Atendemos também a domicílio. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Chaveiro Sky, Praça Lafayette Bravo, número 9, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-2565, 99219-6630 ou 99219-6587. Capilar é uma clínica tricológica, especializada em saúde capilar. Ela é para você que sofre com queda de cabelo, calvície, psoríase e qualquer alteração de couro cabeludo e haste. Aqui você encontra equipamentos de ponta, os melhores produtos do mercado e uma equipe multidisciplinar. Carregamos uma visão biopsicossocial para promover a saúde dos cabelos, através da ciência tricológica, mas acima de tudo, a arte de lidar com o outro. Capilar é o lar para os seus cabelos. A NR1 mudou. Os riscos psicossociais agora fazem parte da segurança do trabalho. A saúde mental também é uma responsabilidade da empresa. E nós, da De Moraes Consultoria, estamos prontos para te ajudar com a identificação, avaliação e plano de ação para esses riscos, garantindo total conformidade legal. Sua empresa está preparada para essas mudanças? De Moraes Consultoria. Juntos, transformamos segurança em cultura. Retornamos ao Visão em Ação, recebendo aqui na TV Cidade o analista político Leonardo Sérvio. Léo, vamos falar um pouquinho sobre o Rio de Janeiro, que precisa de um estudo bastante aprofundado, né? Eu confesso a você que eu já vi muita coisa acontecendo no Rio, mas nada similar ao que a gente tem visto aí nas últimas semanas, principalmente a partir da decisão do então governador de se desincompatibilizar na véspera exatamente da reunião do TSE em que houve a sua cassação por abuso de poder econômico nas eleições de 2022, do escândalo do CEPERD, enfim. Eu queria que você tentasse destrinchar aí por uns 2, 3 minutos essa complexidade. O Estado do Rio tem sido uma máquina de moer políticos, né? Se a gente pegar o histórico de vários ex-governadores presos, esse escândalo agora do Cláudio Castro, né, que está sendo investigado, e também do própria questão da presidência da Alerj, né, do Rodrigo Bacelar. Inclusive está sendo colocado se vai haver ainda as eleições diretas ou indiretas. O STF está avaliando, né, no meu entendimento, no mérito, é o que deveria acontecer, mas na prática é difícil, né, Marcelo?
pelos gastos, Até porque a gente vai ter uma eleição em outubro. por esse eu ano, defendo diretas eleitoral. sempre, mas eu sei da complexidade. Tecnicamente eu acho que não vai ser aprovado por conta disso. E aí a gente entra aí no campo de construções políticas ali que vão acontecer. Nesse momento, a gente, assim, hoje, pela construção também de vices, de lideranças em todo o Estado, a gente tem o Eduardo Paes como favoritaço para essa eleição. Eu acho que ele nunca esteve tão forte nesse sentido, ele que sempre foi muito forte na capital, mas pela sua habilidade política e por essas coalizões que estão acontecendo no interior do Estado, principalmente na Baixada, com relação, houve muitas críticas daquelas pessoas com mais intensidade ideológica, né, com aproximação com a família Reis, por exemplo, mas no âmbito que a gente política é estratégia, né? Isso é uma análise de uma pessoa de dentro da política e ele objetivamente para ganhar a eleição. Foi uma medida acertada e isso faz com que, né, se for o Douglas Ruas, que eu acho é um candidato fraco para contrapor o Eduardo, a questão vai ser justamente o sentido dessa polarização, porque se a gente pegar hoje a nível nacional, a gente não sabe com certeza, né, dos vários institutos, quais são os municípios que estão sendo apontados na pesquisa, mas você colocar praticamente um empate técnico nessa situação, né, no crescimento do Flávio, que tem uma fala mais branda, porque quem vai decidir essa eleição é justamente a classe média, que não tem nenhum grande vínculo nem com um lado nem com o outro. Então, ele é um candidato forte hoje para o presidente Lula, que tem, já com relação à sua perspectiva, né, a gente acabou saindo um pouco do estado do Rio de Janeiro, mas também implica nisso, mas a força no Nordeste. Porque o Nordeste sempre foi um lugar muito desassistido, e lá, por incrível que pareça, o povo nordestino reconhece as melhorias de 20 anos para cá. Então, ele tem muita fidelidade ao voto no PT e no presidente Lula. E isso equilibra um pouco, porque até se tirar, desde 2006, o PT do mapa, ele não teria ganho as eleições, inclusive a última eleição. Mapa, né? Se tirasse, desde 2006, o PT não consegue se eleger, desde a primeira reeleição do Lula. E quem colocou o Haddad nas eleições presidenciais no segundo turno, em 2018, foi justamente o Nordeste. Aquela foi uma eleição também a nível de Brasil, se a gente for ver, a eleição que foi nesse sentido que eles tiveram mais força, porque a internet ainda não tinha mecanismos de controle e tal, houve muito questão de mensagens em massa, né, coisa. Então, realmente, ali teve uma estrutura muito grande por parte de toda a mídia, era um momento de lava-jato e até das grandes mídias que tinham um poder maior ainda do que tem hoje. Eles conseguiram apenas a vitória com 10 milhões de votos. E na última eleição, que o Lula foi o vencedor, foram 2 milhões de votos apenas. Então, na verdade, esse empate técnico perdura desde o último período eleitoral. 2 milhões de votos no Brasil é menos de 1% de votos. E parece que essa diferença foi no interior de Minas Gerais. E o estado do Rio de Janeiro pode, se houver uma polarização, colocar o Douglas Ruas, por exemplo, hoje, né? Não estou colocando o garotinho dentro dessa situação, que também seria um pré-candidato com uma certa força, mas eu acredito que ele não venha candidato a governador, não. Na minha opinião, ele vem deputado federal, alguma coisa nesse sentido. Então, aqui no Rio de Janeiro, a probabilidade, se o Douglas Ruas não for, o Douglas Ruas não ir para o segundo turno, por causa dessa diferença hoje de forças entre a candidatura do Eduardo Paes e... Você acha que há uma chance de ser liquidada a fatura no primeiro turno? No primeiro turno, mas se for para o segundo turno, por conta da questão ideológica,
aí ele passa a ter uma chance, apesar de entender que hoje o Eduardo é o grande favorito, tanto no primeiro turno como no segundo turno. E há uma decisão, provavelmente a decisão já foi tomada, a gente grava esse programa no dia 10 de abril e o STF nessa semana está discutindo as eleições no Rio de Janeiro, se elas serão diretas ou indiretas. No momento que a gente grava, o placar estava favorável para eleições indiretas, 4-1. Mantida essa decisão, o candidato Douglas Ruas, ele assume a presidência da Alerj, assume o governo do Estado e ele passa a ter a máquina, e aí isso pode gerar. Esse fator é importantíssimo. E provavelmente é o que vai acontecer. Só que nós estamos analisando a situação hoje. Né? E hoje é muito volátil. Né? Daqui a 2 meses é outra. Mas em todas as pesquisas de intenção de voto, como você falou, a gente tem acesso, o Eduardo Paes desponta como franco favorito nas eleições de 2026. Léo, estamos aí nos aproximando da retíssima final do programa. Quero te agradecer muito aí pela sua disponibilidade e pedir para você fazer uma reflexão final, juntando, né, esses aspectos mais sociológicos da sociedade brasileira atual, a característica do Estado do Rio de Janeiro também, enfim, para a gente poder visualizar o que está por vir. Sei que talvez você precisasse também de uma bola de cristal para poder fazer essa análise, mas vamos caminhar nisso, temos aí mais 1 minuto e meio. O Estado do Rio tem um problema hoje de recuperação fiscal que é muito complicado, né? E a gente vive uma crise econômica global. Segundo semestre aí tende, né, a inflação disparar em todo mundo. Isso é uma problemática, o Estado tem que ser saneado, realmente o Estado do Rio é um Estado complicado em termos administrativos, é como eu digo, uma máquina de moer político, mas se temos hoje, isso aí já é a minha opinião, CPF, como Leonardo Sérvio, uma condição de eleger um grupo, né, que possa pelo menos minimizar os impactos disso, né, para uma questão, primeiro de 4 anos, depois de 8 anos, colocar o Estado no rumo certo que a gente almeja, para um Estado tão rico, pujante, né? Tanta potencialidade. Petróleo, turismo, comércio, serviços, indústria. Universidades, instituições de pesquisa em alto nível. Ciência e tecnologia, né? Friburgo hoje, inclusive, é um grande polo, muito por conta de Vossa Excelência. Eu acho Vossa Excelência, lembrando da época de parlamento. Isso. Eu acho que a gente sempre tem que acreditar que pode melhorar, né? Isso. As perspectivas são boas se isso acontecer. Porque, em termos de gestão, acho que o Eduardo seria a melhor escolha para o Estado. Indubitavelmente, na Prefeitura do Rio de Janeiro, houve um salto de qualidade ao longo dos 4 mandatos que o Eduardo liderou. Teve uma interrupção ali por 4 anos, que foi catastrófica, né, quando Marcelo Crivella assume e destrói uma série de programas. E a gente realmente precisa ter essa visão mais profissional, mais qualificada, mais tecnológica, menos midiática, apesar dele ser um bom comunicador também. Sim. Né, o Eduardo. Só que é um político já de bastante experiência. E como você, vascaíno, né? Vascaíno. Léo, quero te agradecer aí pela sua disponibilidade. Sempre que você quiser trazer informações relevantes para a nossa comunidade, estou à sua disposição aqui, a TV Cidade está à sua disposição, e deixar aí os 15 segundos finais para a sua despedida. Eu que agradeço sempre a amizade, o carinho seu e da emissora, e a gente está à disposição. Sempre que precisar, será um prazer participar com vocês aí. Obrigado, Léo. Sucesso na caminhada, e agradecer a você, meu amigo, minha amiga, que nos acompanharam nessa reflexão tão importante, até pelo ano 2026 ser um ano estratégico, fundamental para o país, para o Estado, para os municípios, enfim. Então essa reflexão ela chega em uma hora muito positiva e muito necessária. Um grande abraço, até a próxima.